Bom, galera, então estamos de volta aqui, né? O Estratégia Concurso. A gente fez as primeiras questõezinhas aí de dados, informação e conhecimento. E agora a gente vai partir para um outro grupo de questões, que são as questões de banco de dados em si. Aí a gente vai fazer uma bela revisão de banco de dados e aí você vai fixando cada um dos conceitos, beleza? Vou continuar aqui falando de questões de banco de dados. E aí nas questões de banco de dados, galera, a gente vai trocar ideia sobre vários assuntos. A gente vai falar de conceitos básicos de banco de dados, a gente vai falar da arquitetura em 3 esquemas, dos modelos de dados e por aí vai. Tá? Então, se prepara que aí você vai tocar em vários assuntos, vamos fazer uma miscelânea de tópicos. Isso vai ajudar você a se preparar melhor para provas de tribunais de contas, beleza? Vamos lá? 3, 2, 1, valendo! Fala galera, estamos de volta aqui ao Estratégia Concursos. A gente vai dar continuidade aí a um conjunto de questões que a gente vem resolvendo aqui, com foco específico em tribunais de contas. Então, o nosso objetivo agora é resolver questões do CESP, de banco de dados, para que você consiga realmente aprender um pouco mais desse assunto e ficar cada vez mais craque, né, e mais seguro em relação a questões de provas anteriores e que provavelmente possam aparecer em provas futuras, tá bom? Então vamos nessa, vamos começar aqui resolvendo agora um conjunto de questões de banco de dados, tá bom? Vamos lá? Para a tela aí, olhar aqui algumas questõezinhas. Bora nessa. Começando aqui. Questão de número 1, né? Vamos lá, vou jogar para a tela para a gente ler com calma e ir tratando aí a respeito desse assunto, tá bom? Olha só, questão de número 1 é uma questão da Controladoria Geral, no caso do município, né, de João Pessoa, e ela diz o seguinte: ó, a respeito de banco de dados, julgue o item a seguir. Um banco de dados é uma coleção de dados, beleza? Então, ponto número 1, né? Banco de dados, ela vai dar o conceito de banco de dados. Um banco de dados é uma coleção de dados. Até aqui estamos bem. Só que essa coleção de dados, ela deve ter algumas propriedades, que vamos dizer, organizada para atender um determinado conjunto de pessoas, né? Então, ela tem aqui uma comunidade, né? Vamos pensar assim, uma comunidade de usuário, comunidade de usuários. Esses usuários, eles vão ter interesses específicos sobre esses dados, então esses dados eles vão refletir justamente um contexto, né? Então, uma unidade, uma comunidade de usuários que, vamos colocar assim, que demandam dados de ou sobre, né? Pode ser de ou sobre um determinado contexto. Mas professor, essa definição é sua, exatamente. Eu estou criando uma definição aqui simples para você entender o seguinte. Primeiro, o conjunto de dados, eles têm que ser um conjunto de dados relacionados. Eles têm que fazer algum sentido quando você armazena aquilo em comum. Outra coisa importante é que esses dados eles são providos para diversas comunidades ou diversas pessoas de uma determinada comunidade. Por exemplo, uma empresa, você tem vários setores, cada setor vai se utilizar de uma parte dos dados, então você está oferecendo dados para uma comunidade de usuários. Estratégia, por exemplo, você tem lá os dados de estratégia, eles são fornecidos para vários grupos de usuários distintos. E aí a gente continua nessa lógica, né, nessa logística, vamos dizer assim, e a gente vai evoluindo em cima desses tópicos, né? As pessoas que estão associadas a um banco de dados, independente de qual seja o contexto, né? Imagina aí, por exemplo, a loja de canecas, né? A loja de vender produtos
brindes, né, do Estratégia. Então essa loja ela vai ter lá o banco de dados dela de estoque, que tem a quantidade de estoque de canecas, ela vai ter os dados das canecas também vão estar associados a uma linha de produção, quantas canecas você vai fabricar, e aí você tem um conjunto de informações armazenadas a respeito daquele contexto, né, e que vão servir justamente para melhorar a informação a respeito do que está sendo utilizado. Você vai perguntar, e aí, todos os dados da fábrica de caneca, né, vamos pensar assim, precisam ser armazenados, por exemplo, sei lá, o tamanho da alça da caneca. Pode ser uma informação que não seja relevante, que não precise estar no banco de dados. É simplesmente você quer a informação se a caneca ela é branca e tem essa parte interna aqui, de caso prata, né? Mas o resto não é relevante, tá? Você quer talvez o tamanho da caneca, mas o tamanho da alça, a largura da alça, essas coisas podem não ser relevantes se não estarem armazenadas no banco de dados, né? Então, essas questões aí é que o banco de dados ele vai armazenar um conjunto de dados que faça sentido para um determinado contexto e que são relevantes para aquele grupo de usuários, né? Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa questãozinha, tá? Então, olha só, o que diz a nossa questão, né? Um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma randômica, tá? Então, aqui a gente já tem um probleminha. Por quê? O que é randômico, né? Randômico é o que a gente pode traduzir para o português, né? Isso aqui é uma portuguesação, né? Ou uma portuguesação não, é uma transformação de uma palavra em inglês, né? Que é random, em português que ficou aí randômico, né? Mas randômico em português seria o mais correto dizer aleatório, né? Aleatório. Então, uma coleção de dados, ela não é uma coleção de dados que forma um banco de dados, ela não é uma coleção de dados aleatória. Eu não saio no meio da rua catando dados, jogando dentro do meu sistema e dizendo que aquilo é um banco de dados. Isso aí não é um banco de dados. Uma coleção de dados, ela precisa ter um certo conteúdo e que eles tenham algum relacionamento. Então, uma coleção de dados que armazenam dados de uma comunidade de usuários sobre um determinado contexto, né? Então veja que existe ali uma relação entre esses dados e aí além disso, né, ele continua definindo um pouco o que seria randômico, né, sem significado implícito, de tamanho variável, negativo, né? Uma coleção de dados ele tem que ter um significado aí implícito associado a ele. E são projetados para atender uma proposta específica de alta complexidade de acordo com o interesse do usuário. Então veja, não necessariamente você tem alta complexidade. O banco de dados ele pode estar associado à resolução de problemas simples, ou seja, você criou lá um sisteminha que armazena, por exemplo, os dados de uma agenda telefônica. Certo? Então você resolveu lá ter um sistemazinho simples de banco de dados, armazena a agenda telefônica do seu celular com os atributos de cada pessoa. Veja que você só tem ali uma entidade para ser representada e os vários atributos dessa entidade. Você tem as pessoas e os atributos associados a essa pessoa. Se você quiser endereço, e-mail, telefone, está tudo lá associado a uma entidade só. Então é um contexto simples, mas você pode ter bancos de dados complexos, né? E aí você vai até uma estrutura de banco de dados que inclui, por exemplo, os dados geográficos, né? Que a gente chama de GIS, né? Geographic Information System, e você vai colocar aí também dados em tempo real, dados de processamento, por exemplo, de genoma, né? Então você começa a ter bases de dados bem mais complexas. Então você tem aí um range, né? Ou seja, uma variação que pode fazer com que você tenha dados armazenados em diferentes níveis. Então temos alguns erros na questão, né? Primeiro, a questão do randômico, que significa aleatório. O banco de dados não é uma coleção randômica. Ele tem os dados que são correlacionados, então ele também não tem a proposta de atender a específica de alta complexidade. Você pode ter banco de dados para diferentes tipos de complexidade e aí isso vai variar de acordo com o interesse do usuário. Então você pode colocar aí de diversas complexidades, né? Se você quisesse corrigir essa alternativa, você poderia dizer que um banco de dados é uma coleção de dados que são organizados de forma que os dados são relacionados, né? Relacionados, ou seja, com algum significado, né? Com
significado implícito e de tamanho variado, né? Os projetos projetados para atender uma proposta específica de alta complexidade, não, uma proposta específica de complexidade, vamos colocar assim, né? Uma proposta específica de complexidade variável. Essa complexidade varia justamente de acordo com a sua necessidade, né? De acordo com a sua demanda, justamente de acordo com o interesse do usuário. Beleza? Então, a alternativa está o quê? Está errada, né? E a gente tentou aí corrigir ela para deixar o texto um pouco mais coerente, tá bom? Vamos em frente então?